já agora, nesta estrutura aparece esta passarela, pronto, que, digamos, é um fator adicional, mas que eu, por acaso, referi, porque vai ser utilizada à frente para definir estas estruturas unidimensionais. Mas o core do nosso projeto é esta estrutura que define a posição do instrumento. Portanto, nós queremos que o instrumento possa ser ajustável em ângulo e em posição, e queremos que isso possa ser ajustável numa posição inicial e depois algumas vezes ao longo da sua vida, e como isto é um instrumento de uma dezena de toneladas, que tem que estar a esta altura, etc., pergunta qual é a maneira... e este instrumento ainda por cima tem que estar suportado nos pontos definidos pelo telescópio e tem que suportar termosterra, porque o sítio onde o telescópio vai ser colocado, ou está a ser colocado, está a ser fabricado, que é no deserto do Paranal, é um sítio com alguma atividade sísmica. Bom, e portanto, pergunta qual é a topologia, quer dizer, quantas pernas eu tenho que fazer, como é que eu tenho que pôr essas pernas? E isto foi um processo complicado que nós tivemos que propor soluções, ter processo de revisão, etc. E chegámos à conclusão que a estrutura, por exemplo, interessante, ou mais eficiente do ponto de vista de massa, era uma estrutura em duas camadas, portanto há aqui um anel rígido que é colocado no centro, e depois há uma estrutura com as 6 pernas, que é um hexapod, que permite a movimentação do instrumento. Já agora, a estrutura de baixo, que por causa da posição das fixações em baixo, tem não 6 pernas, mas sim 7, já é sobreconstrangida. Não faz mal, porque como ela é fixa, isto é feito com um comprimento fixo e posto na posição. Mas esta estrutura de baixo já não conseguiria ser movível. Porquê? Porque o sétimo comprimento era dependente dos outros 6 e seria um processo de controle muito complicado verificar que o sétimo comprimento estava na posição certa. Pronto, isto foi definido à custa de um sketch 3D. Este sketch 3D, em baixo até por acaso uma versão anterior desse sketch 3D, mas vocês estão a ver, isto é visto de cima, estão a ver as pernas e ainda por cima, como isto é bastante complexo, utilizámos outra feature do SolidWorks, também vos queria falar um bocadinho sobre ela, que é algumas dimensões que são importantes, ficam definidas dentro dos desenhos. E ficar definidas dentro dos desenhos, por vezes, torna-se difícil de fazer alterações. Em particular, se houver dimensões que são definidas em função destas dimensões. Não é? Vocês querem fazer uma casa, ela tem uma altura, uma estrutura, uma largura, por aí fora. Não faz muito sentido que depois, porque querem alterar a dimensão de uma janela, tenham que andar a pensar na estrutura core toda da casa. Aquilo deve ser uma coisa localizada. Pois bem, nos desenhos, nos projetos complexos, há este problema. É preciso localizar as dimensões críticas e dizer que algumas coisas são detalhes e estas dimensões críticas são estruturais. E o que nós dizemos aqui com as dimensões críticas, há esta possibilidade, é que as dimensões críticas são definidas por variáveis. Portanto, SolidWorks há a maneira de dizer o que é que são variáveis, e que essas variáveis, ainda mais, tem aqui esta coisa, estão definidas num fecheiro de texto. Portanto, há um fecheiro de texto que diz variável igual a número, onde estão todas as dimensões críticas, o que significa, se eu quiser, em princípio, alterar apenas uma daquelas dimensões, tudo o resto do desenho se vai ajustar. Isto também é importante, porque exatamente esta estrutura, com estas pernas, com ângulos esquisitíssimos, exige algum cuidado na definição de dimensões. Ora bem, passamos, portanto, agora à tal passarela que existe lá em cima. Vocês estão a ver aqui assim mais ou menos a passarela. Isto é uma proposta de estrutura de apoio desta passarela. Veem que há umas barras que sustentam esta estrutura em baixo, e veem que a passarela em si é, digamos, não é um tubo, não é uma viga bem definida, mas é esta estrutura, normalmente chama-se isto em inglês trusses, isto é, estrutura que tem linhas de ligação entre várias estruturas unidimensionais. Porquê é que estas estruturas unidimensionais, trusses, são muito interessantes? Porque, intuitivamente, vocês veem isso, vimos isto já também nas simulações, nas aulas de PL, o que acontece é que há muito mais resistência dos materiais se eu aplicar forças longitudinais, tanto de compressão como de extensão, do que se aplicar forças laterais. As forças laterais tendem a ser compensadas por um torque, mas, dependendo da espessura do material, essas forças são muito superiores àquelas que são longitudinais. Ora bem,
Se eu conseguir criar uma geometria tal que a maior parte das forças importantes são sempre longitudinais, eu consigo minimizar a massa dessa estrutura, porque todos estes elementos, todos estes tubos, não estão a ser torcidos, estão a ser comprimidos ou distensidos, ou a sofrer distendidos. Ora bem, isto aqui é um desenho desta estrutura de suporte, portanto temos as pernas que os seguram em baixo e depois tem esta estrutura toda. Agora, pergunta, como é que vocês acham que uma pessoa conseguiria modelar isto, não é? Baseado em sketches e features. Seria muito complexo. Primeiro, porque cada sketch em cada feature, não é? Portanto, teria aqui um sketch, depois qual era este comprimento, como é que eu poderia, que isto eram peças separadas, todas elas eram dependentes umas das outras, em termos do seu comprimento, portanto era realmente uma coisa extremamente difícil, possível, mas extremamente difícil de desenhar sob o processo convencional. Então o que é que nós fazemos? Utilizamos aqui os chamados elementos estruturais, isto é, as estruturas unidimensionais. Portanto, nós vamos definir um esqueleto 3D, sketch 3D, e depois em cada um destes sketches dizer vai ser colocado aqui, entre as extremidades que já estão definidas no sketch, um tubo, uma viga, uma estrutura unidimensional com um perfil bem definido. Bom, eu não vou mostrar-vos como é que este exemplo for feito, porque é mais pedagógico falar de um exemplo mais simples. Vamos imaginar que eu tinha apenas uma mesa. Então, uma mesa quadrada com 4 pernas. Portanto, quero fazer uma estrutura em tubo para fazer essa mesa. Ora, eu posso fazer isto de várias maneiras, com uma mesa tem as pernas fora do plano, eu vou, digamos, utilizar este conceito que introduzimos anteriormente, que é o sketch 3D, e vou dizer, vou fazer um sketch 3D com a estrutura da mesa. Não é? Como é que eu peço? Como é que eu começo? Começo com um plano, está alinhado segundo umas direções, não é? Este, por exemplo, está alinhado segundo o eixo do X, aqui segundo o eixo dos Y, aqui segundo o eixo do X. Fixo as posições, portanto, isto é uma das extremidades da mesa. Tenho 2 pés e tenho uma das pernas, uma das arestas do topo. Ora bem, isto já é uma imagem mais avançada, também do mesmo desenho 3D. Estão a ver que existe, quando eu seleciono uma destas linhas, há aqui uma relação, e essa relação é, isto está segundo uma certa direção. Pronto, e portanto, ainda coloquei também estas linhas em baixo, que são linhas de construção, portanto, linhas auxiliares, também segundo outras direções, e portanto, as relações que estão definidas aqui para este sketch são pôr as linhas todas segundo direções coordenadas x, y, z. Definir também as dimensões apropriadas. Pronto, e tenho um sketch apenas. Okay? Portanto, agora com este sketch, como é que eu consigo fazer a tal estrutura da tal mesa? Ora, o menu é este, eu vou inserir, e aqui a estrutura é interessante, porque isto no fundo é feito muito perto da engenharia mecânica, e portanto aqui é uma estrutura que irá ser soldada. Não é necessário que ela seja, mas está agrupada dentro, digamos, dos tipos de estrutura que vão ser soldados. Por isso é que é um element. E depois tem aqui uma coisa chamada structural member. Isto é, há um perfil estrutural que vai ser aplicado a todas estas linhas deste sketch 3D. Nós vamos definir qual é que é esse sketch member. Então, está aqui, por acaso não está inteiramente na figura, mas está aqui qual é o tipo. Portanto, perguntas que tipo. O SolidWorks tem uns diretórios onde estão guardados uns certos tipos standard. Nós depois também podemos alterar essas dimensões, mas essencialmente aqui eu vou dizer um tipo, é um tubo quadrado de 40 por 40. 40 mm, 40 mm. É um tubo quadrado mais ou menos desta direção, em aço, em inox, seja o que for. E esse tubo quadrado tem já um perfil pré-definido. E eu agora a única coisa que eu preciso é de selecionar cada uma das linhas do sketch 3D. Se as linhas forem contíguas e eu quiser que haja um tratamento nas esquinas, eu devo fazer o sketch 3D contíguo. Ou seja, eu devo selecionar num grupo, aqui se chama o grupo, esta linha, esta linha, esta linha, pronto, e agora não consigo fazer mais, faço new group e dentro do outro grupo faço esta linha, esta linha, esta linha. Isto significa que se vocês virem aqui estes vértices, eles são definidos de modo, por exemplo, a ficar, isto é regulável, aqui em baixo é configurável, mas de modo a ficar a 45 graus. Está bem? Pronto. Portanto, tenho 2 grupos que fazem isto e agora posso adicionar um grupo para esta linha e outro grupo para esta linha. Ok. Pergunta. Isto só era um sketch, só tinha uma linha. Cada uma destas arestas era uma linha. Eu estou a colocar lá um tubo.
por que sítio relativamente à linha é que o tubo passa? Normalmente o mais intuitivo é dizer passa pelo centro. Nem sempre é útil que seja ao centro. Pronto, isto aqui é só, neste caso, até por acaso o centro até é apropriado, mas isto é só para vos dizer que existe aqui uma opção, que é o Locate Profile, que permite dizer o seguinte: estes perfis são um desenho que foi, um desenho que está pré-programado dentro do sistema, que foi, digamos, por varrimento, construiu o tubo, e neste desenho estão pré-definidos pontos e eu posso fazer coincidir qualquer um desses pontos com o eixo que está ali. Portanto, eu posso ter um perfil, um tubo, e dizer esse perfil está relativamente ao tubo no seu eixo, ou posso dizer está num extremo, está a meio de uma face, etc. Portanto, socorrendo desta coisa. Podem experimentar um exemplo, de certeza conseguem ver isto. Portanto, isto é o chamado Locate Profile. Pronto, isto é para vos dar uma ideia. E agora disse, bom, eu utilizei tipos de estruturas unidimensionais já pré-definidas, tubo quadrado, tubo redondo, estrutura em I, estrutura em U, etc. E a pergunta é, então, mas isto são aquelas que existem, como é que eu adiciono a minha? Como é que eu altero e digo, não, mas eu tenho um tubo, mas esse tubo tem umas dimensões diferentes, etc. Esse tubo, quando foi criada a estrutura, ficou definido, e para toda esta feature associada a estas estruturas, fica definido um sketch dentro da própria feature. Estão a ver que há aqui uma feature chamada Square Tube, e de lá dentro tem um sketch, que é o sketch transversal desta estrutura. Vocês podem editar este sketch e alterar dimensões. Portanto, vocês podem chegar aqui e neste sketch que define o perfil transversal do tubo, neste caso é quadrado, enfim, não convém mudar tudo, dá muito trabalho, mas podem, por exemplo, torná-lo como retangular, mudar dimensões, etc. Nesse sketch. Pronto. Isto, portanto, é a abordagem que nós estamos a fazer nestas estruturas unidimensionais.